Well, I've said many times that Se você ainda não ficou rico, não é porque não trabalha o suficiente, nem porque nasceu na família errada. A verdade é que existe um erro silencioso que te mantém pobre. E a maioria das pessoas nem percebe que está cometendo. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, já disse: se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, você trabalhará até morrer. E é exatamente isso que acontece com quem não entende as regras do jogo financeiro. Você pode ralar o quanto quiser, mas se continuar seguindo o caminho da maioria, nunca vai sair do lugar. O que separa os ricos dos pobres não é apenas a quantidade de dinheiro que possuem, mas como pensam e agem em relação a ele. Enquanto uns constroem riqueza silenciosamente, outros desperdiçam anos cometendo os mesmos erros, sem perceber que estão cavando a própria prisão financeira. Você já se perguntou por que algumas pessoas ficam ricas e outras passam a vida inteira lutando para pagar contas? Não é sorte, não é talento extraordinário, é conhecimento aplicado. E a verdade é que o sistema não quer que você saiba disso. Então, se você quer descobrir qual é o erro que te mantém preso na mediocridade financeira, e mais importante, como escapar dele, fique até o final, porque o que vou te mostrar agora pode transformar completamente sua vida financeira. Mas antes, me diga, você já percebeu como a maioria das pessoas cai na mesma armadilha, gastando mais do que ganha e se afundando em dívidas? Viver gastando mais do que se ganha é a receita clássica para a ruína financeira. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas cai nessa armadilha sem perceber. Parcelas intermináveis, cartão de crédito no limite, empréstimos para cobrir buracos. Tudo vira um grande efeito bola de neve. E o pior, quanto mais se entra nesse ciclo, mais difícil fica sair. O sistema financeiro incentiva essa dependência, oferecendo crédito fácil e estimulando o consumo sem controle. A sensação de ter dinheiro na conta é uma ilusão, porque, na verdade, é só um adiantamento do que você ainda nem ganhou. O problema real não é a falta de dinheiro, mas a falta de educação financeira. Quem entende sobre dinheiro sabe que cada gasto impulsivo hoje se transforma em menos liberdade amanhã. O carro do ano, o celular de última geração, a assinatura daquele streaming que você nem usa tanto, tudo isso suga seu dinheiro sem que você perceba. Quem quer mudar de vida precisa adotar um hábito simples: gastar menos do que ganha e investir a diferença. Parece difícil? Acredite, é muito mais fácil do que viver endividado. Pequenos cortes fazem uma grande diferença no longo prazo. A maioria das pessoas passa anos estudando matemática, história e ciências, mas nunca aprende o básico sobre dinheiro. O sistema educacional falha miseravelmente em ensinar educação financeira, e o resultado é uma sociedade endividada, presa ao salário e sem perspectivas de independência. O curioso é que todos lidam com dinheiro diariamente, mas poucos sabem como fazê-lo crescer. Quem não entende de finanças se torna refém de bancos, cartões de crédito e dívidas intermináveis. Já percebeu como os ricos ensinam seus filhos a investir desde cedo? Isso não é coincidência. A educação financeira não é um luxo, é uma necessidade. Se você não entende como o dinheiro funciona, alguém que entende, geralmente um banco ou um vendedor esperto, vai se aproveitar disso. O desconhecimento leva a juros abusivos, financiamentos ruins e decisões erradas. Muitos acreditam que investir é complicado, mas a verdade é que qualquer um pode aprender. O primeiro passo? Leia livros como Pai Rico, Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia. Depois, aprenda a gerenciar seus gastos. Aplicativos como Mobius e Minhas Economias ajudam nisso. Pequenos ajustes podem fazer uma diferença absurda. O problema é que a falta de conhecimento mantém as pessoas presas em um único caminho: depender apenas do salário. Elas acreditam que, se ganharem mais,
os problemas financeiros desaparecerão. Mas será que realmente funciona assim? Muita gente cresce ouvindo que o caminho seguro para o sucesso financeiro é estudar, conseguir um bom emprego e trabalhar duro até a aposentadoria. Mas essa mentalidade é perigosa. Depender de um único salário é como andar na corda bamba, sem rede de proteção. Basta um corte na empresa, uma crise econômica ou um problema de saúde para tudo desmoronar. E aí, o que acontece? As contas continuam chegando, as dívidas aumentam e a sensação de desespero toma conta. Quem tem apenas uma fonte de renda está sempre vulnerável. Os ricos entendem algo que a maioria ignora. Renda deve ser diversificada. Warren Buffett diz que nunca devemos depender de um único fluxo de dinheiro. Enquanto a classe média sobrevive, de salário em salário, os milionários constroem múltiplas fontes de renda, dividendos de ações, aluguéis, negócios paralelos, royalties e investimentos diversos. A ideia não é largar o emprego de imediato, mas sim criar novas formas de ganhar dinheiro. Pode ser um negócio online, um serviço freelancer ou até mesmo investimentos inteligentes que gerem renda passiva. Se você hoje vive exclusivamente do seu salário, comece a mudar esse cenário. Primeira etapa: reserve uma parte do que ganha para investir. Pequenas quantias aplicadas em fundos imobiliários ou ações de boas empresas podem gerar retornos constantes. Segunda etapa: desenvolva uma habilidade que possa ser monetizada. Escrever, editar vídeos, criar artes digitais. A internet está cheia de oportunidades para quem sabe usá-la. E falando em oportunidades, há algo que impede muitos de darem esse passo: o medo de perder dinheiro. O medo de perder dinheiro é um dos maiores bloqueios que impedem as pessoas de enriquecer. A ironia? Quem tem medo de investir acaba perdendo dinheiro de qualquer jeito, seja pela inflação corroendo o poder de compra ou pelas oportunidades que deixam passar. Muitos preferem deixar o dinheiro parado na poupança, achando que estão sendo prudentes, mas, na verdade, estão perdendo valor todos os dias. O segredo dos ricos não é evitar riscos, mas aprender a gerenciá-los. Warren Buffett diz: o risco vem de não saber o que você está fazendo. Ou seja, o problema não é arriscar, é arriscar sem conhecimento. Quem entende de educação financeira sabe que há riscos inteligentes e riscos tolos. Comprar ações de uma empresa sólida como Itaú ou Ambev é um risco calculado. Já investir todo o dinheiro em um esquema que promete 10% ao mês garantido é um risco estúpido. O erro das pessoas não está em evitar riscos, mas em tomar decisões sem preparo. O caminho certo? Comece pequeno. Invista um valor que não comprometa suas finanças. Estude sobre o ativo e acompanhe o desempenho. A experiência vem com o tempo e a confiança cresce junto. Se você quer conquistar a liberdade financeira, precisa mudar sua relação com o risco. A pergunta não deve ser: e se eu perder dinheiro? Mas sim: e se eu nunca tentar? Todo investimento carrega um certo grau de incerteza, mas o maior risco de todos é permanecer parado. E sabe o que mais impede as pessoas de enriquecer? Não é uma grande decisão errada, mas sim uma série de pequenos erros diários que parecem inofensivos. Muita gente acredita que o problema financeiro vem de grandes decisões erradas, como um investimento ruim ou um financiamento mal planejado. Mas, na realidade, são os pequenos gastos diários que, ao longo do tempo, corroem o patrimônio sem que a pessoa perceba. O famoso efeito cafezinho é um exemplo clássico. Comprar um café de R$ 10 por dia parece inofensivo, mas no fim do mês são R$ 300. No fim do ano, R$ 3.600. Agora, imagine esse valor investido em um fundo de renda fixa ou em ações que não te dão, pagando dividendos. O que parece pouco no curto prazo, no longo prazo faz uma diferença brutal. Não se trata de viver uma vida miserável
e cortar todo tipo de prazer. O problema não é o café em si, mas a mentalidade de gastar sem perceber. Para onde o dinheiro está indo? Muitas pessoas dizem que não conseguem poupar, mas gastam sem pensar em assinaturas de serviços que nem usam, delivery constante e pequenas compras por impulso. A questão é simples. Se você não controla seu dinheiro, ele escapa pelos dedos. Quer um exercício prático? Anote, por uma semana, tudo o que gasta. No final, veja quais despesas realmente valeram a pena e quais poderiam ser evitadas. O dinheiro que escapa em pequenos gastos poderia estar trabalhando para você. O hábito de investir essas quantias pode, com o tempo, mudar sua vida financeira. Em vez de apenas cortar, que tal transformar esse dinheiro em algo produtivo? Imagine se cada real desperdiçado fosse convertido em um ativo. Sim, porque o problema não está apenas nos gastos desnecessários, mas também no fato de que muita gente sequer sabe a diferença entre um ativo e um passivo. A maior lição da educação financeira é entender a diferença entre ativos e passivos. Ativos colocam dinheiro no seu bolso. Passivos tiram. Simples, não? Mas a maioria das pessoas faz o oposto. Enche a vida de passivos, achando que está acumulando riqueza. Carro financiado, casa própria, roupas caras, celular novo, tudo isso pode parecer um sinal de sucesso. Mas, na realidade, são despesas disfarçadas. Enquanto isso, os ricos focam em construir ativos, ações, imóveis para aluguel, empresas, fundos imobiliários, royalties. Eles entendem que o jogo do dinheiro não é sobre parecer rico, mas sim sobre gerar renda sem precisar trabalhar mais. Quer um exemplo prático? 2 pessoas recebem um bônus de R$ 10.000. A primeira usa para dar entrada em um carro, assumindo prestações altas e um custo fixo que só cresce. A segunda investe o dinheiro em ações que pagam dividendos ou em um pequeno negócio online. 10 anos depois, quem comprou o carro está pagando manutenção e desvalorização, enquanto o outro viu seu patrimônio multiplicar. O que define sua liberdade financeira não é quanto você ganha, mas o que faz com o que ganha. Se a sua renda depende 100% do seu esforço, você está preso na corrida dos ratos. A boa notícia? Criar ativos é mais simples do que parece. Você pode começar comprando ações que pagam dividendos, investindo em fundos imobiliários ou até criando um curso online sobre algo que você domina. O segredo é mudar o foco de consumo para construção. Pense no longo prazo. Por quê? Enquanto a maioria segue cegamente o que todo mundo faz, aqueles que realmente prosperam sabem que o caminho está em questionar as massas. Se você quer enriquecer, a primeira coisa que precisa entender é que a maioria das pessoas está errada. Sobre dinheiro, basta olhar ao redor. Quantos realmente têm liberdade financeira? Pouquíssimos. O motivo? Eles seguem o que todo mundo faz. Trabalham a vida inteira para pagar contas, financiam tudo o que podem, deixam dinheiro parado na poupança e vivem esperando uma promoção para, enfim, começar a sobrar dinheiro. Mas esse dinheiro nunca sobra. A multidão está presa em um ciclo vicioso e quem faz o mesmo terá os mesmos resultados. O problema é que o comportamento de manada dá uma falsa sensação de segurança. Se todo mundo faz, deve estar certo. Certo? Errado. Os ricos pensam diferente. Eles investem quando os outros têm medo. Compram ativos, enquanto a maioria compra passivos, e sempre buscam conhecimento para tomar decisões melhores. Veja o mercado financeiro. Quando a bolsa cai, a multidão entra em pânico e vende, enquanto os investidores inteligentes compram a preços baixos. Quando o mercado sobe, a maioria entra atrasada e compra no topo. É um jogo onde a minoria informada lucra e a maioria desinformada perde. A chave para sair desse ciclo é simples: questione tudo. Se a maioria das pessoas ao seu redor está endividada, vivendo no limite e sem perspectivas,
Por que seguir os mesmos hábitos? Estude educação financeira, aprenda sobre investimentos e tome decisões baseadas em estratégia, não no que todo mundo diz. Porque enquanto a multidão foge das crises, os mais inteligentes enxergam nelas grandes oportunidades. A maioria das pessoas vê crises econômicas como um desastre, mas os ricos as enxergam como oportunidades. É nos momentos de queda que as grandes fortunas são feitas. Quando todo mundo está em pânico, vendendo ações a qualquer preço, quem tem visão de longo prazo está comprando. Warren Buffett diz: seja ganancioso quando os outros estão com medo. Foi assim que ele construiu sua fortuna. Enquanto a maioria recua, os investidores inteligentes avançam. O problema é que a mentalidade comum é movida pelo medo. Quando os preços caem, as pessoas correm para vender. Quando os preços sobem, entram no mercado por impulso, comprando no topo. Isso acontece porque poucos entendem o conceito de valor. Imagine que você quer comprar um carro que custa 100 mil reais. Se ele entra em promoção por 70 mil reais, isso é uma oportunidade, certo? Mas, no mercado financeiro, a lógica da maioria é oposta. Quando ações sólidas como Itaú, Petrobras ou WEG ficam mais baratas, as pessoas fogem, achando que algo está errado. Se você quer aproveitar as crises para enriquecer, precisa mudar sua perspectiva. Em vez de entrar em pânico quando o mercado cai, veja isso como uma liquidação de ativos valiosos. Em vez de seguir a mídia e os pessimistas, busque conhecimento para tomar decisões fundamentadas. Crises vêm e vão, mas aqueles que sabem se posicionar nelas colhem os frutos no futuro. Agora, um erro ainda mais comum do que fugir das crises é gastar dinheiro apenas para impressionar os outros. Muita gente não quer ser rica, quer apenas parecer rica. Carro do ano, roupas de grife, jantares caros, tudo financiado, parcelado ou comprado no limite do cartão. O problema? Esse estilo de vida não é sustentável. O desejo de impressionar os outros leva a uma armadilha financeira perigosa. A pessoa gasta o que não tem para mostrar um status que, na realidade, não possui. E enquanto tenta parecer bem-sucedida, está se afundando em dívidas e se afastando cada vez mais da verdadeira liberdade financeira. O curioso é que os verdadeiramente ricos fazem o oposto. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, dirige o mesmo carro há anos, mora na mesma casa desde a década de 50 e não ostenta luxo. Já viu bilionários como Mark Zuckerberg ou Steve Jobs andando por aí com roupas básicas? Isso não é coincidência. Quem realmente tem dinheiro sabe que a riqueza está na liberdade e não em bens materiais que perdem valor. Enquanto isso, aqueles que gastam para parecer ricos geralmente estão quebrados. Se quer construir um futuro sólido, pare de gastar para os outros e comece a gastar para você. Antes de fazer uma compra grande, pergunte-se: isso melhora minha vida ou apenas minha imagem? Se for apenas status, esqueça. Em vez de investir em roupas caras, invista em conhecimento. Em vez de comprar um carro de luxo, compre ativos, que vão pagar por ele no futuro. Porque de nada adianta ostentar riqueza se, no fim, você está apenas se enganando. E falando em engano, há um erro ainda mais grave que pode destruir qualquer chance de sucesso financeiro: viver sem um plano. A maioria das pessoas não enriquece porque simplesmente não tem um plano. Elas ganham dinheiro, gastam, tentam economizar um pouco e esperam que, de alguma forma, um dia terão estabilidade financeira. Mas, sem um plano, qualquer dinheiro que entra acaba escapando. É como entrar em um carro sem destino definido. Você pode dirigir por horas, mas nunca chegará a lugar nenhum. A educação financeira começa com clareza. Você sabe quanto precisa para conquistar sua liberdade financeira? Sabe quanto deve investir todo mês para chegar lá? Se não, está apenas sobrevivendo, não construindo riqueza. Um plano financeiro eficaz tem 3 pilares: controle de gastos, investimentos e metas claras.
Primeiro, saiba exatamente para onde seu dinheiro está indo. Use um aplicativo de finanças ou até mesmo um caderno para anotar tudo. Segundo, defina um percentual fixo para investir todo mês, 10%, 20% ou até mais, se possível. Por último, estabeleça objetivos concretos. Quer ter 1 milhão? Quer viver de renda passiva? Defina um número e um prazo. Só assim você saberá o que precisa fazer para chegar lá. E não caia na armadilha de adiar essa decisão. O tempo é seu maior aliado ou seu pior inimigo. Cada mês, sem um plano, é um mês desperdiçado. Comece agora. Ajuste ao longo do caminho e mantenha o foco. Quem tem um plano, tem controle. Quem não tem, apenas reage às circunstâncias. E agora que você já conhece os erros que mantêm a maioria das pessoas na pobreza, a questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Agora que você sabe exatamente quais são os erros que te mantêm pobre, a pergunta é: o que vai fazer com essa informação? Vai apenas fechar esse vídeo e continuar vivendo como antes? Ou vai agir? Para mudar sua realidade financeira? A maioria das pessoas escuta esse tipo de conselho, concorda com tudo, mas não aplica nada. E adivinha? Continuam no mesmo lugar. A diferença entre quem enriquece e quem fica estagnado não está apenas no conhecimento, mas na ação. Então, o que você pode fazer ainda hoje para sair da corrida dos ratos e começar a construir riqueza? Reflita sobre cada erro que discutimos aqui. Você gasta mais do que ganha? Depende de um único salário? Não investe porque tem medo de perder dinheiro? Se sim, agora já sabe que está repetindo o comportamento da maioria. E a maioria está errada. Se continuar fazendo o que sempre fez, continuará tendo os mesmos resultados. Mas, se mudar sua forma de pensar e agir, os próximos anos podem ser completamente diferentes. Você está no controle. A decisão é sua, e se você quer continuar aprendendo sobre dinheiro, riqueza e como sair dessa armadilha financeira, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, eu te mostro o que ninguém te ensina sobre educação financeira e prosperidade. Não perca a chance de transformar sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Um plano financeiro eficaz tem 3 pilares: controle de gastos, investimentos e metas claras. Primeiro, saiba exatamente para onde seu dinheiro está indo. Use um aplicativo de finanças ou até mesmo um caderno para anotar tudo. Segundo, defina um percentual fixo para investir todo mês, 10%, 20% ou até mais, se possível. Por último, estabeleça objetivos concretos. Quer ter 1 milhão? Quer viver de renda passiva? Defina um número e um prazo. Só assim você saberá o que precisa fazer para chegar lá. E não caia na armadilha de adiar essa decisão. O tempo é seu maior aliado ou seu pior inimigo. Cada mês, sem um plano, é um mês desperdiçado. Comece agora. Ajuste ao longo do caminho e mantenha o foco. Quem tem um plano, tem controle. Quem não tem, apenas reage às circunstâncias. E agora que você já conhece os erros que mantêm a maioria das pessoas na pobreza, a questão é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Agora que você sabe exatamente quais são os erros que te mantêm pobre, a pergunta é: o que vai fazer com essa informação? Vai apenas fechar esse vídeo e continuar vivendo como antes? Ou vai agir? Para mudar sua realidade financeira? A maioria das pessoas escuta esse tipo de conselho, concorda com tudo, mas não aplica nada. E adivinha? Continuam no mesmo lugar. A diferença entre quem enriquece e quem fica estagnado não está apenas no conhecimento, mas na ação. Então, o que você pode fazer ainda hoje para sair da corrida dos ratos e começar a construir riqueza? Reflita sobre cada erro que discutimos aqui. Você gasta mais do que ganha? Depende de um único salário? Não investe porque tem medo de perder dinheiro? Se sim,
agora já sabe que está repetindo o comportamento da maioria. E a maioria está errada. Se continuar fazendo o que sempre fez, continuará tendo os mesmos resultados. Mas, se mudar sua forma de pensar e agir, os próximos anos podem ser completamente diferentes. Você está no controle. A decisão é sua, e se você quer continuar aprendendo sobre dinheiro, riqueza e como sair dessa armadilha financeira, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, eu te mostro o que ninguém te ensina sobre educação financeira e prosperidade. Não perca a chance de transformar sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.